Quando você vai no LinkedIn, o teu objetivo é investir seu tempo. É o que eu posso aprender, com quem eu posso me conectar, que notícia que eu não li. Então, você conversa com várias pessoas e a pessoa fala, a primeira coisa que eu faço todo dia é eu abro o meu LinkedIn. Estamos de volta com mais um Foda-se 360 e hoje é especial. Normalmente a gente faz uma conversa de boteco aqui, um bate-papo, mas hoje não. Hoje vai ser uma aula para o nosso querido amigo Tico. Eu tô rindo de vergonha. Antes de começar, ele já levou uma rasteira, mas que merece há muito tempo. Então, Tico, você quer se defender? Não, eu queria apresentar com garbo e elegância a nossa convidada, Ana Moisés. Uma honra e muito necessária a sua presença aqui, Ana. Muito obrigada, eu percebi. Na hora que eu olhei o seu perfil, falei, acho melhor eu ir lá fazer esse podcast, porque eu salvo alguém dessa vergonha nacional. No fundo do poço. Contextualizando, Tico Sayon tem 128 empregos, 5.432 conexões, negócios em todos os lugares do planeta, mas ele não tem LinkedIn. Tenho! Aliás, é pior, né? Não é que ele não tem, é pior, ele tem. Ruim. Ruim não, é horrível, você tá sendo gentil. Eu nunca mexi, pedi pro Davi me ajudar várias vezes e o Davi não me ajudou. Agora eu pedi pro Gui, mas agora eu tenho uma consultora. Ela é especialista nisso. O pior foi eu ter que ouvir ele dizer que ele não precisa ter o LinkedIn, Não. porque Sim. afinal de contas, ele Tá tudo nunca ali. teve nenhum currículo. É. Tive que explicar pra ele que não é bem assim que a vida funciona. Mas Eu peço enfim. desculpa, viu? Começamos mal, né, Davi? Quando ela chegou, ela já veio com a Começamos rasteira. não, começou, você. Desculpa. O meu tava ali. O Não, meu mas tá lá. pra nós, de verdade, é um prazer inenarrável receber você aqui, Ana. O Foda-se estava te explicando, é um bate-papo legal, mas pros nossos ouvintes, que são milhões pelo mundo, é um assunto muito atual e interessante, né? Você que é um profundo conhecedor de LinkedIn, a gente tem o prazer de te receber e a gente queria que você contasse, já para iniciar, qual é o papel de fato da Ana e do LinkedIn hoje em dia. Bom, então vamos lá. Eu sou responsável pela área de publicidade dentro do LinkedIn. Então a área chama Market Solutions. A gente está dividido lá em 3 áreas, né? Talent Solutions, que são as soluções de talento que a gente fala para RH, que é como a gente é mais conhecido. As soluções de vendas, então chama Sales Solutions, que é o uso da ferramenta para prospecção de vendas. E a minha área, que é basicamente publicidade, que chama Market Solutions. E o papel do LinkedIn vem evoluindo, acho que ao longo dos anos, vai fazer 8 anos que eu estou no LinkedIn. Então, assim, o crescimento é simplesmente absurdo, principalmente do ponto de vista de publicidade. Então, assim, hoje acho que a gente é uma grande plataforma, é uma grande rede social profissional em que a gente consegue fechar todo o ecossistema, né? Então, a gente está lá para ajudar as empresas a acharem seus talentos, os talentos a acharem as empresas ideais, as empresas a fazerem negócio, outras empresas para elas comprarem. As pessoas estão atrás de conhecimento, estão atrás de conexões que possam ajudar com que elas se desenvolvam profissionalmente, seja fazendo negócios, seja aprendendo alguma coisa nova. Então, assim, e acho que, eu brinco, acho que a pandemia foi extremamente generosa no sentido de que a gente tinha ali um lugar para você conseguir se manter conectado. Era quase que o cafezinho, né? Você fala, não tô vendo as pessoas, o que será que elas estão fazendo, né? Então, assim, você entrava no LinkedIn e você sabia se tinha profissionalmente o que aquela pessoa estava fazendo. Acho que, de certa forma, aproximou vida profissional e vida pessoal, porque a partir do momento que você trabalha de casa, as pessoas se aproximaram. Lógico. Tudo junto. Então, assim, eu acho que o LinkedIn tem vários papéis hoje. Eu gosto muito da visão do LinkedIn. A visão do LinkedIn é que ele vai fazer a gente chama de economic graph, que na verdade é como se a gente conseguisse mapear a economia e a gente conseguisse juntar todas as pontas, né? Então, qual que é a grande função? A grande função é assim, se você perceber que as pessoas estão perdendo o emprego porque elas não estão aprendendo uma habilidade nova ou uma matéria nova,
você disponibiliza esse conteúdo para que as pessoas aprendam, para que as pessoas possam garantir que elas vão ter emprego. O LinkedIn identifica, por exemplo, em alguma cidade, alguma região, que você tem um excesso de pessoas desempregadas que têm uma formação específica. O LinkedIn pode ir lá, conversar com o governo local e falar, olha, você tem um excesso de contingente de trabalhadores, sei lá, de engenheiros químicos. Legal. Prefeitura, faça um incentivo fiscal para atrair empresas para essa indústria, então assim, para essa cidade. Então, por exemplo, o LinkedIn ajudou a gente a revitalizar Detroit. Que legal. Então, isso. assim, com a quebra da indústria automobilística em Detroit, você tinha um contingente enorme de gente desempregada, casas abandonadas e precisava atrair indústria para lá. Então, assim, a primeira coisa foi o LinkedIn abrir um escritório lá. Teve todo um movimento de revitalização da cidade. Então, assim, é realmente garantir o ecossistema, né? Garantir que todo mundo vai ter oportunidade. Seja do ponto de vista da empresa, seja do ponto de vista da pessoa. A gente acredita que nos próximos anos, muita gente vai ser autônoma, né? Então, as pessoas vão cada vez trabalhar mais por conta própria. Então, até isso, como é que você faz para que as pessoas tenham, né, uma plataforma em que todo mundo consiga ver o que ela vai fazer? Brinquei com você, mas assim, óbvio, você não vai procurar emprego. Mas sei lá, você precisa divulgar o seu programa, você quer atrair patrocinador, ou você quer se juntar a outras empresas, a outros programas, quer vender a sua empresa, quer... Inúmeras oportunidades. Agora, a gente está falando de uma rede social onde você tem aí a competição entre o Snapchat, que virou o Instagram, comprou o Stories, aí veio o TikTok, agora o Instagram quer redefinir o algoritmo por causa da dança, disso, daquilo, e o seu não. Porque o seu, a longevidade é gigantesca, porque essa parte de conexão, de educação e de oportunidade, ela não briga com essas outras que estão aqui se degradando. Essa é a minha visão de fora. Então, você tem um monte aqui que cada hora está em busca de uma fatia de atenção, né, de audiência, briga, e hora você tem vídeo, hora você tem isso, hora você tem aquilo. O seu não, é uma discussão muito apartada dessa zona aqui, né? Isso é muito bom. Então, a gente brinca que tem uma diferença entre você gastar o tempo e investir o seu tempo. Quando você vai no LinkedIn, o teu objetivo é investir seu tempo. É o que eu posso aprender, com quem eu posso me conectar, que notícia que eu não li. Então, você conversa com várias pessoas e a pessoa fala, a primeira coisa que eu faço todo dia é eu abro o meu LinkedIn para ver que empresa foi vendida, o que aconteceu, né? Então, assim, é quase como se você tivesse um resumo de notícias do teu mercado. Óbvio que isso depende da construção da tua página, da tua rede. Claro. Do algoritmo. Né? Não, mais do que isso, da tua rede. Do que você segue, de quem te segue, do que você quer ver. É super importante você escolher as pessoas. Claro. Então, assim, você tem que escolher pessoas cujo conteúdo te interessa, gente interessante. Eu brinco e falo, gente, não é um concurso de popularidade. Você não tem que ficar botando um monte de gente ali dentro. E tem gente que fala assim, mas você recusa? Eu falei, você recusa todo mundo que você não conhece. A não ser que esteja muito na sua indústria. Então, assim, sei lá, se alguém de uma agência, de repente, pede para se conectar comigo, como está muito dentro da minha indústria, eu aceito. Mas se é uma pessoa que não tem nada a ver com a minha indústria, o que acontece é, muito provavelmente, eu fico quieta. Deixa pra lá. Eu fui numa reunião uma vez, a cliente vira e fala assim pra mim, que é um absurdo, porque agora tem gente vendendo carro no LinkedIn. Eu falei, quem tá vendendo carro no LinkedIn, né? Eu falei, deixa eu ver. Ela me mostrou. Eu falei, quem é essa pessoa? Ela falou, é um colega meu de Dubai. Eu falei, então você manda uma mensagem pra ele. Você fala pra ele. É dele. Que não é pra ele vender o carro no LinkedIn, que esse não é o lugar. Então, assim, de novo, né, gente? A rede, a qualidade da tua rede tem a ver com a qualidade dessas conexões. Hoje em dia, cada vez mais, você vai filtrar para aquilo que tem interesse. A gente saía, né, quando a gente começou tudo, abriu as primeiras redes. Vai aceitando, vai seguindo, vai aceitando. Depois você passou por um processo de limpar e só ficar aquilo de fato que você vai buscar. Porque senão isso distrai a tua atenção num conteúdo que não tem muita informação. É isso. Muito bom. Eu tô
falando. Em um mês você vai se orgulhar do meu LinkedIn. Só se você fizer milagre, mas enfim. Não, mas acho legal a gente ressaltar isso que você tá falando, né, Ana? Porque muita gente pensa, inclusive o Tico, que o LinkedIn é pra, tipo, você achar emprego, pra você procurar emprego. E é muito mais que isso, né? Pra você entender o que tá acontecendo na sua indústria. Então, tipo, eu mesmo entro lá só pra ver o que tá todo mundo falando sobre o meu trabalho. Então, às vezes você tem um artigo que é muito interessante, às vezes você tem um insight aqui, você tem um insight ali. Então, é muito mais profissional no sentido de você entender a profissão do que você ir atrás de um emprego, né? E eu acho que ele revolucionou uma coisa, né? Assim, você tá numa vitrine. Então, as empresas têm acesso aos melhores profissionais do mercado, conseguem, inclusive, fazer uma segmentação de acordo com as especificações que ele quiser. Mas é uma grande vitrine, é mais do que você fazer o trabalho ativo de procurar. Óbvio que, assim, sim, estão lá as vagas, você pode aplicar, você sabe quais são as chances, como é que você está classificado. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Assim, eu acho que o benefício que a ferramenta traz para você vai além disso. Mas é muito curioso. Todas as pessoas com quem eu converso, elas falam: meu último emprego eu consegui através do LinkedIn. Escuto muito. Eu já consegui, pensei que era vírus até. Então. Chegou a mensagem me chamando para entrevista de emprego, sexta-feira, tipo 7 da noite. Falei, olhei pra minha esposa e falei: isso é mentira. Mudei de emprego. Então, super funciona. Então, mas é isso, é curioso. Então, assim, é que ele não é só isso, né? Tem então, muito assim, mais coisa. Tem muito mais coisa, porque senão você imagina como é que eu ia ter uma plataforma em que as pessoas só entram quando elas estão precisando procurar um emprego. Assim, né? Eu não teria a audiência que eu tenho. A gente está falando aí no Brasil de 58 milhões de usuários. Nossa. 850 milhões no mundo. Então, assim, coisa. é muita gente. Então, assim, ele tem que te acrescentar alguma coisa. A gente, há uns anos, a gente comprou o Lynda, não sei se vocês lembram, é uma das maiores plataformas de ensino através de vídeo. Hoje chama Learning, tá dentro da plataforma. E a vantagem é justamente essa, né? Então, sei lá, qual que é a nova linguagem depois de Java que o desenvolvedor não sabe? Tem lá, você consegue ver. E todo mundo fala do soft skill, porque tá muito na moda, né? O que são as habilidades duras, técnicas, e as soft skills, que seriam essas habilidades que têm mais a ver com liderança, comunicação. E aí você consegue identificar que você precisa desenvolver uma habilidade específica. Para tudo tem um curso lá. Você quer entender um pouco de, sei lá, Agile, que tá na moda. Então, assim, você entra lá no Learning e você consegue ver, você tem vários cursos falando de Agile. Sei lá, liderança motivacional. Tem um monte de curso sobre liderança motivacional. Excel avançado. Sei lá, Kanban. Tudo que você puder imaginar que possa te ajudar rapidamente a se desenvolver. O que acontece? Eu ainda brinco, né? Quando você sai da faculdade, você já está defasado, né? Sim. Porque a faculdade não consegue atualizar no tempo que você tá lá o currículo dela para acompanhar as novidades do mercado. Então, teoricamente, no exato momento que você se formou, você já tem um déficit. Claro. O que você vai correr atrás, né? Qual que é o... Então, acho que é para isso que o Learning serve também. E a ferramenta consegue identificar, por exemplo, tem um número X de pessoas que estão perdendo o emprego e estão sendo substituídas por outras. O que elas têm de diferente? E aí você consegue identificar que as pessoas estão perdendo porque não conhecem uma linguagem específica de desenvolvedor e que as que estão sendo contratadas conhecem. Ou que, por exemplo, todo mundo que está sendo contratado entende de customer experience. E que quem está perdendo o emprego não tinha isso na formação. Então, você começa a entender quais são os movimentos para garantir que as pessoas tenham emprego. E aí você oferece para ela, olha, faça esse curso, né, estude isso, porque isso está fazendo falta no teu perfil. Então, assim, vai além. Eu acho que tem a ver com desenvolver as pessoas. Muito legal. Aproveitando que você tá aqui, eu tenho uma dúvida. Quando tem o LinkedIn Premium, o Tico já tá rindo. Quando tem o LinkedIn Premium lá, aí às vezes aparece, seu perfil tá melhor entre os 10%, entre os 20%. Eu nunca entendi se é melhor estar entre os 10% ou 50%.
Provavelmente o que aparece para você se você aplicar, por exemplo, para alguma vaga, ele olha quais são as especificações da vaga e ele checa junto com o seu perfil e vê como é que você tá. Se você tá melhor do que 10% das pessoas. Entendi. Então ele te posiciona para dizer como é que você tá. Provavelmente quando ele fala que você tá nos 10%, é porque você tá nos primeiros 10%. Ou seja, você tá super bem. Entendi. Já tá pra cima. Já tá pra cima. Então assim, porque ele faz essas comparações. Então, por exemplo, ele vê que tem uma vaga que você aplicou pra vaga. Ou ele compara, muitas vezes, pessoas com um perfil parecido com o teu. E aí ele vê se você tá melhor ou pior. Pra mim apareceu, você tá pior que 99% dos usuários da... Então, isso é bem capaz, tipo, mas a gente vai melhorar isso. A gente vai melhorar, tenho certeza disso. Eu vou focar nisso. Eu tô começando a tratar bons hábitos agora, de escolher. O Marquinhos tá me falando, tem que escolher bons hábitos na sua vida. O LinkedIn vai entrar nele. Você tem uma ideia? Nós estamos falando de 100 mil novos usuários por semana. Realmente tem que escolher a tua página. É gente pra caramba. Não, e realmente é muita coisa. Você tem que escolher, porque senão fudeu. É isso. Então, assim, se você parar pra pensar do ponto de vista de B2B, se você quer vender negócio para uma outra empresa, não tem plataforma melhor para você estar. Eu brinco e falo que assim, eu tenho pedidos de campanha que a segmentação é assim, quero falar com mulheres do agronegócio. Aonde você vai encontrar mulheres no agronegócio? O único lugar é no LinkedIn. Sim. Então assim, ela realmente é uma plataforma que acho que assim, meio que tá num mar azul, né? Assim, a gente conseguiu uma coisa que ninguém tem. E essa segmentação é maravilhosa. É super. Pro anunciante é espetacular. E tem uma coisa de credibilidade, né? Você sabe que a gente foi eleito pelo 5º ano consecutivo pela Business Insider, a plataforma mais confiável. E eles levam em consideração alguns critérios, né? Assim, se a tua publicidade é invasiva, se a pessoa acha que você cuida do dado dela, a questão de privacidade. E assim, a gente ganha em todos os quesitos e a gente está em primeiro lugar há 5 anos. E aí tem uma outra pesquisa que fala que o LinkedIn tem uma credibilidade tão grande que quando você tem uma marca dentro do LinkedIn, ela te empresta credibilidade. É quase como se dissesse, se a tua marca tá lá anunciando, se a tua página tá lá, se você tá lá, é porque... A Ana te chancelou. A Ana te chancelou. Não tem a Ana no LinkedIn, mas é quase isso. Entendemos. Né? Então, assim, e acho que isso é muito bacana. Acho que assim, a gente é menos divertido nesse sentido, porque a gente é super sério. Mas a gente consegue, e tem uma coisa dos próprios usuários se fiscalizarem, né? Então assim, isso aqui não é para ser feito aqui. Acho que você tá na plataforma errada, né? As pessoas tomam uns puxões de orelha do tipo, acho que você tá no lugar... É o teu exército. É muito engraçado. Tem um cuidado da própria galera que tá lá. Própria galera. É muito interessante. Tem demais isso. Bomba. No Twitter sempre tem alguma coisa do pessoal dando exemplos de fiscalização no LinkedIn. E é legal você falar disso também, da parte de conteúdo, porque recentemente vocês lançaram um programa de criadores, né? Qual que é o intuito de vocês com isso no Brasil e como que vocês vão cuidar desses criadores? Conteúdo veio ganhando relevância nos últimos anos. E aí, assim, é muito curioso, porque quando a gente começou lá atrás, tinha o Pulse, que era um agregador de notícias. Foi a primeira coisa que a gente pôs para dentro da plataforma. Aí a gente criou o programa dos influencers, que era um programa em que a gente escolhia grandes personalidades de vários setores. Então você tem Obama, Bill Gates, Oprah. Pequenas personalidades. E assim, tinha de tudo. De médico, primeiro-ministro, tudo que você puder imaginar. Era até muito curioso. E eles tinham um compromisso de escrever com uma certa frequência. E era super eclético, assim, eclético mesmo. Tanto que Top Voice. Não era o Top Voice, porque esses eram influencers que tinham que ser convidados pelo editorial. Aí o que acontece? Aí a gente começou a identificar que tinham pessoas que não faziam parte desse grupo, mas que eram grandes mobilizadoras. Aí surgiu o Top Voices. Por quê? Porque você tinha gente que era absolutamente brilhante e que não necessariamente tinha
um papel ou uma posição numa grande empresa ou podia ter a chancela de influencer. Aí surge o Top Voice. E aí começa ao mesmo tempo uma super vontade de outras pessoas de criar para o LinkedIn. Então assim, acho que era um movimento natural de que a gente ia buscar creators para o LinkedIn, já que o conteúdo virou quase que um papel de protagonista dentro da plataforma. Então assim, eles ainda estão testando. O Brasil tem uma coisa muito curiosa, porque tudo que a gente lança aqui dispara, né? Explode. Então assim, eu lembro que eu tava no LinkedIn já, antes você só podia fazer aquele post pequenininho. Aí eles abriram a possibilidade de long form post, que eles chamam, que eram os artigos. Gente, explodiu, assim. Era um negócio que você falava assim, sei lá, tinha 15 mil, 20 mil artigos por semana, só de brasileiro. Os americanos, o pessoal lá de fora nem entendia qual que era, né, assim. E tem uma coisa da gente realmente, dentro da plataforma, produzir muito conteúdo. Assim, acho que o C-Level se apaixonou pela plataforma. Então, descobriu que era um lugar bacana de exercitar essa presença. E até exercitar uma presença mais humana. Então, assim, acho que quem descobriu primeiro o LinkedIn foram os presidentes, CEOs. E aí acho que ele ganha um fã-clube, né? Aqueles que eram realmente carismáticos, autênticos, ganharam um fã-clube. Então, assim, a gente está desenvolvendo uma série de ferramentas. Por exemplo, você tem algumas pessoas têm o que a gente chama de Creator Mode On. Então, assim, aquela pessoa, por exemplo, pode fazer uma newsletter. Então, assim, a gente está desenvolvendo ferramentas. Pode fazer uma live no perfil dela, porque até hoje a live estava atrelada só à página da empresa. Então, assim, a gente começa a disponibilizar a live para ser feita e a live do nosso ponto de vista, né? Do ponto de vista de você poder convidar todo mundo para participar da live, enfim. Então, a gente está desenvolvendo uma série de ferramentas para justamente dar voz para essas pessoas. Então, assim, daqui a pouco eu te conto como é que… Não, mas… Porque é super recente, assim. Total. Eu vi esses dias, eu sigo um pessoal que trabalha lá, então eu tava vendo todo esse movimento das pessoas procurando outras pessoas, né? E aí você vê que as pessoas falam, fui selecionado, não fui selecionado. Então, é uma coisa muito nova e eu acho que é muito legal também. Porque é aquilo, a gente tem muitas empresas, a gente tem muitas marcas lá, mas também tem as pessoas que falam sobre isso, né? E é o que você falou, quando você coloca os artigos lá, os artigos são de pessoas, a maioria. Então acho que esse movimento de dar voz para essas pessoas é muito importante, é quase que equiparando marcas e pessoas ali, né? Então tá todo mundo construindo aquela comunidade para todo mundo se ajudar. Sem dúvida, até porque você tem pessoas que são grandes especialistas num determinado assunto e que não estão ligadas a nenhuma empresa, né? Exato. Ou porque aquela pessoa é um apaixonado por aquele assunto, e não necessariamente é o que ele faz no dia a dia, né? Ou então é uma pessoa que escreve super bem. Então, assim, eu nunca vou esquecer, tem um amigo meu que era diretor de arte, de criação de uma agência, e ele falou, me ajuda, eu queria umas dicas sobre como escrever no LinkedIn e não sei o quê. Eu falei, assim, consigo te dar o básico, é com você, né? E ele era redator premiado em Cannes, tudo. E aí ele começa a escrever, sei lá, um ano depois, ele vira Top Voice. Legal. E ele fala, isso tem dedo seu? Eu falei, eu nem sabia. Eu falei, eu tô sabendo agora que você me contou, não tem. Assim, é puramente o teu brilhantismo. Sim. E ele não escreve, e ele escreve sobre o mundo da publicidade, né? Então, assim, como é que foi a carreira dele, o que ele acha que mudou na publicidade. E assim, provavelmente ninguém fala sobre isso com mais propriedade, claro, do que ele, né? Super autêntico. Então, assim, ele é um fenômeno. Aí ele falou, eu sou super amigo do Meningene, aquele tenista. E ele falou, Ana, ele queria escrever, o que você acha? Eu falei, você é Top Voice. Falei, ensina você pra ele como é que faz. E de novo, ele também acabou virando, acho que um Top Voice. Uhum. E o conteúdo dele é super bacana. Obviamente, tá sempre ligado a esporte. E assim, até onde eu entendo, não tem nenhum objetivo comercial, a não ser a visão dele, que é um grande esportista, e como é que
E, obviamente, tem uma ligação no sentido de como é que disciplina, esportes e negócio se conversam, né? Então, acho que é isso. Não, e hoje ele tá na TV, o Meligeni. Hoje ele é um comentarista da ESPN, que é onde passa todos os torneios de tênis. Então, por mais que não tenha um negócio naquele momento com outro intuito, mas isso com certeza mostra o quanto ele tem a visão do todo. E aí acaba indo para uma TV, acaba indo para uma publicidade, acaba indo para outros lugares. Então, ouvindo você falar, faz todo sentido. E é muito legal. Acompanha lá os posts e as coisas que ele escreve, que são muito bacanas. Eu já fui impactado por alguma coisa dele, mas confesso que não lembro. Mas é engraçado porque, vez ou outra, você vê umas pessoas que realmente não tem tanto a ver com o mundo business, vamos dizer assim, sabe? Tipo, entrando. Acho que o Benja também vai muito bem lá de esporte, tem conta. Então, tem todo tipo de conteúdo, né? Se você entrar lá, você vai conseguir absorver o que você quer, bem pra todos os gostos mesmo. O brasileiro, quando ele entra numa coisa de rede social, mergulha que nem louco, não é? É impressionante. É impressionante isso. Tudo a gente testa com mais... Como chama essa rede social que tinha salas agora? Clubhouse. Esse negócio foi um fenômeno. Foi. Da noite pro dia, tava todo mundo, você tem que estar na sala, você não sei o que. O povo brigava, né? Brigava pra estar... De repente, foi assim, bum. Morreu. O Twitter lançou o Space, né? Tipo, o pessoal usa, mas não tem a mesma aderência. Mas você sabe que eu acho que às vezes quando não tem essa aderência maluca, ela é mais perene. Porque eu acho que faz assim, todo mundo entra, todo mundo quer se sentir parte desse negócio, já começa. De repente a pessoa deve olhar e fala, o que eu tô fazendo aqui? Total. E aí do nada a coisa foi lá pro buraco. Foi muito louco esse negócio. Então, mas é que na verdade você precisa pensar o quanto aquilo era inovador, né? Então assim... se você parar pra pensar, todo mundo tem um pouco que... Todas as plataformas, de alguma forma, têm essa funcionalidade, né? Então, assim, você já começa a poder fazer podcast no LinkedIn. Então, Sim. assim, em vez de você fazer uma live com vídeo, você faz uma live que é um podcast. Quase aquilo. E no final das contas, e as pessoas podem estar assistindo ali, podem estar trocando com você. Tudo bem, o microfone não está aberto para elas falarem, para elas interagirem. Mas, enfim, é um passo para que isso seja possível. Então, eu preciso entender, né? Até, assim, será que consegue dividir a atenção de todo mundo nesse nível? Claro. Então, assim, mas é uma coisa curiosa, né? Porque eu fui para o South by Southwest esse ano. E o Scott Galloway falou que todo mundo fala do metaverso e que todo mundo acha que o metaverso vai acontecer pelo VR, pela visão. E que ele acha que o metaverso acontece mesmo pela audição. Que ouvir alguém é uma experiência muito mais íntima. Tanto que ele conta o caso de que ele encontrou com uma pessoa numa apresentação dele. E acho que era uma pessoa que ouvia os podcasts dele. E a pessoa, acho que na hora que ouviu a apresentação dele, ouviu ele falando, falou, nossa, me sinto tão próximo de você, porque a pessoa se conecta com a voz. Então é muito curioso, entendo o movimento do Clubhouse, porque acho que essa história da voz faz sentido. Talvez eles se reinventem agora e era um momento de começo de pandemia, né? As pessoas estavam ali desesperadas pra qualquer coisa. Os caras chegaram, só podia entrar quem era convidado, todo mundo em casa querendo ver. Você fala, vai que eu perco, né? Vai que eu sou a única que fica de fora. Aquele pouco de fomo ali, né? De, preciso estar dentro, o que tá acontecendo? Me manda um convite e tudo mais. Aí do nada você fala, acho que eu não preciso disso. Você viu, ela tava contando essa história da voz. Eu que tava no limbo com essa voz, agora eu tô voando. As pessoas se conectam pela voz dele. Você pode imaginar? Você imagine. Não, deve ter as pessoas que te ouvem e quando te conhecem, deve ela ter. Vê aquele rouco com voz do Pato Donald. Não. Eu tenho um monte de amigo que pergunta, pois ele é assim mesmo? Eu falo, Porque eles acham que é produzido. Meu pai não tava entendendo. Meu pai, a primeira vez que ele ouviu, ele falou, a voz daquele seu amigo é engraçado, né? Eu falei, é diferente, pai. E minha risada que é assim, os caras falam, acho que tá sem sinal, caiu o sinal, o Wi-Fi. Então, mas você pode imaginar, as pessoas devem ter quando elas te ouvem falar, fala, quem é? Assim, perto do coração, assim. Isso. É legal você falar de voz, de palavra, porque a gente pegou uma frase sua que é palavra e paixão. Essa receita é 100% de sucesso. Como que você junta palavra e paixão e por que essa receita é sucesso? Então,
Eu sou filha de professores de português, né? Sabemos também. É. Tava aqui pra perguntar. Então eu acho que assim… Intelectual, não é professor? Intelectual, então. Mas eu acho que assim, o domínio da língua, o domínio da palavra é super importante. Eu acho que a gente tem um problema sério de comunicação hoje em dia. Então eu acho que as pessoas que dominam a linguagem na sua plenitude, as pessoas que são eloquentes, que têm uma capacidade de estruturar, né, um raciocínio num bom português, gente que tem riqueza de vocabulário. Eu acho que essa pessoa vai muito mais longe do que as outras de maneira geral. Eu acho que as pessoas desconsideram muito o lado do domínio da língua, da linguagem, da comunicação para o sucesso. E eu acho que não é só para vendas, eu acho que é para tudo. Uhum. Eu acho que um líder que se comunica bem tem muito mais chance de ser bem sucedido. Eu acho que quando você lidera um time, eu acho que quando você quer vender uma ideia, é isso que vocês fazem aqui, né? Então assim… né? Então… Não, mas é verdade, né? Se a gente parar para pensar, acho que comunicação é a base de tudo. E comunicação passa por você ter domínio da língua, né? De você ter vocabulário, né? A gente tem uma geração que conversa telegraficamente, né? Então, assim, a dúvida é o quanto essa geração vai ter capacidade de elaborar, né? As pessoas precisam ler mais, as pessoas interpretar, né? Então, assim… e paixão porque, ao contrário do Scott Galloway, que acha que a gente não deve fazer o que a gente que essa história de paixão é uma bobagem, eu acho que a gente fazer o que a gente gosta, o que a gente é apaixonado, é mais do que meio caminho andado. Com né? certeza. Então, assim, acho que é quase certeza de sucesso. Né? Precisa de esforço, precisa de suor, precisa de tudo isso. Mas o ser apaixonado por aquilo que você faz, né? Meu pai era professor, veio de família libanesa, né? Muito Líbano. bem. Muito bem. Família bom, libanesa. Tamo em casa. Meu avô esperava que ele fosse médico e ele resolveu ser professor, virou crítico literário. E ele falava pra mim, filha, você pode ser o que você quiser. Né? O que você quiser. Se quer ser lixeira, você pode ser lixeira, mas que você seja a melhor lixeira do mundo e que você faça aquilo com o maior amor do mundo. Então, assim, eu tenho um filho de 27 anos e é super curioso porque os amigos ligam e falam, tia, podemos fazer um one-on-one? Eu falei, one-on-one? Vamos fazer um one-on-one, tia. Tô aí com uma dúvida, não sei o que eu quero fazer da vida. Todo mundo tem dúvida profissional, crises existenciais. E eu não sei, acho que eles acham que porque eu sou do LinkedIn eu mas consigo… faz sentido, né? Muito bom. Podemos fazer um faz one-on-one? sentido. E aí eu falo, gente, vocês precisam descobrir no que vocês são apaixonados, né? Eu falei, digamos que você não saiba pelo que você é apaixonado. Experimenta. A chance de você se apaixonar por alguma coisa na qual você é bem sucedido é enorme. Sim. Eu nunca achei que eu ia ser vendedora. Nunca achei. Se você dissesse pra mim, você vai pra área comercial, vai ser vendedora, eu falava, você tá louco, né? Inclusive, assim, a minha história é muito curiosa, porque, obviamente, eu fiz administração com ênfase em publicidade na SPM. O meu sonho era trabalhar na Procter & Gamble, na Unilever, gerente de produto, é isso, né? Chegar um dia a fazer aquelas campanhas incríveis, bom… Foi pra Microsoft. Né, nada disso aconteceu. Antes de ir pra Microsoft, fui fazer Kaizen em chão de fábrica, trabalhava de coturno, né? Minha cara, né? Então, assim, fui trabalhar fazendo Kaizen em linha de produção mesmo, assim, em forjaria, usina, enfim. E aí um amigo fala que vai criar um negócio de internet. Eu falei, não sei nem do que você tá falando. Eu falei, internet, o quê? Aí ele começou a xerocar uns artigos e deixava na porta da minha casa para eu ler, para eu estudar a origem do www, ou não sei o quê. E um dia eu falei, Rogério, o negócio é o seguinte, você é filhinho de papai, tá empreendendo, esse negócio não vai dar certo, eu tenho filho, preciso sustentar meu filho. Eu falei, não vou nada. Ele falou, não, eu vou conseguir um investidor, na hora que eu conseguir um investidor, você vem trabalhar comigo. Eu falei, tá bom. Um belo dia ele me liga e fala assim, conseguiu um investidor. Você vem? Eu falei, não, Rogério, eu não vou, porque esse negócio não vai dar certo, eu vou ficar desempregada.
e você vai empreender na próxima coisa. Ele falou, não, então eu vou fazer um acordo com você. Eu falei, qual? Ele falou, tenho certeza que o futuro é a internet. Eu falei, tá bom, Rogério, ninguém nem sabe o que é isso, né? Aí ele vira e fala assim, nós vamos fazer um acordo, eu trago você para trabalhar comigo, se não der certo, eu pago o teu salário por 1 ano até você arrumar um emprego. Porra! Cadê o Rogério hoje? O cara... Rogério hoje tá em Miami, é dono de uma empresa que faz games, já tá no 3º, 4º negócio, baita empreendedor, e eu falo que eu devo minha carreira a ele. Ai, Davi. É maravilhoso. E Davi aí, tá com game também, Ana. você tá com Eu game trabalho também? numa empresa de games hoje. Então, Mas É tipo o Rogério, Ana. Tipo o Rogério, então depois te apresento. Tô longe dele. Você vai gostar. Mas agradeço. E aí o Rogério, eu fui trabalhar no Fulano. Não sei se vocês lembram do Fulano. Vocês são jovens, talvez vocês não se lembrem. O Fulano era um quiz, era um site em que você fazia várias perguntas e você ia respondendo e ele ia criando mais ou menos como se fosse o teu behavioral targeting, né? Ele tinha ido para os Estados Unidos e tinha conhecido uma empresa que chamava Cluster, que dizia que do ponto de vista de comportamento de consumo, as pessoas podiam ser classificadas em no máximo, sei lá, 5, 7 clusters. Então, é o que hoje a gente chama de behavioral targeting, né? Então, assim, sem eu saber quem é você, como é que eu sei que você está mais propenso a comprar tal coisa? E ele criou o site e falou pra mim, então você vem trabalhar comigo. Eu falei, tá, eu vou fazer o quê? Não, vem aqui, quando você chegar aqui a gente Decide junto. A gente decide. Falei, bom, vou, né? O Rogério falou, então, eu acho que você dá para comercial. Falei, para o quê? Comercial? Vendas? Falei, nem pensar. Falei, pra nem pensar. Meu pai morre. Imagina, tudo que eu estudei, você imagina vendedora? Não vou, Rogério, não tenho a mínima. Não, e eu queria que você fosse sócia e vou colocar você como diretora de vendas. Eu falei, depois eu nunca mais arrumo emprego na vida. Falei, CLT, carteira assinada. Falei, gerente de marketing. Falei, nem inventa. Tudo bem, né? Aí o Rogério marca uma reunião com o presidente da Web Motors. E atrasa 1 hora. O Rogério? O Rogério. E eu falei, bom, eu vou ter que fazer a reunião, vou ter que tocar a reunião. Fiz a reunião, o Rogério chega, ele vira e fala pro Rogério, pode ir embora que eu já fechei, ela já vendeu. Porra. Falei, não é que esse negócio de vender é legal? Falei, Rogério, pensando bem, acho que eu quero esse negócio. Topo. E é assim Tá, até hoje. que eu tô até hoje, entendeu? E O nome assim, dele é Rogério Jobs. Rogério Silberberg, entendeu? Um cara super visionário, acho que esse, assim, esse é um outro aprendizado com ele. Acho que uma das maiores qualidades das pessoas é saber enxergar o talento no Claro, outro, é saber... Não, ninguém insistiu em você à toa. Ele tava muito bonzinho pra não ter visto que tinha ali Ele já sabia. potencial. Tava muito legal. Pode vir, eu pago teu salário, eu faço isso. Ele já enxergava a vendedora, né? Com certeza, já tinha alguma Porra. coisa Não, aí. muito louco, Claro. né? Tipo assim, era a última coisa que eu enxergaria em mim mesma. Então, assim, 2 lições, né? Trabalhar com gente que tem visão e às vezes aceitar a visão do outro. No final de todo o podcast, a gente pede pro convidado indicar umas 2, 3 pessoas pra contar boas histórias e tal. O Rogério vai vir aqui. Ai, pode Quando ser. O ele Rogério estiver mora em São Paulo. Miami. Sim, mas ele vem pra São Paulo de vez Ele em quando. vem, ele vale a pena, porque a história Temos que dele... trazer o Rogério, é visionário. Não. Ele vai dizer o seguinte, foda-se, daqui um tempo vai ser, a gente já vai nessa. Não, a Vamos história voar. dele é muito legal. Tanto que eu não sei se vocês sabem, o fulano acaba virando FBs, que é a agência de publicidade. Por quê? Porque basicamente a gente começou no fulano e a gente fazia uma série de soluções customizadas para os clientes. E chegou uma hora que a gente estava fazendo para os clientes, aí vira uma agência. Uma agência. Aí depois, uns anos depois, ele descobre que ele chega à conclusão que os clientes que compram search no Google, os pequenininhos, não têm atendimento, né? Porque o investimento é muito pequeno, eles compram sozinhos na ferramenta. E ele fala, eu vou criar uma agência para ajudar os pequenininhos. E aí ele cria a Blinks. E ele vende a Blinks para WPP. Então ele vende a FPs para WPP. Ele vende a Blinks para WPP. E aí ele vai para Miami com a Fanati. Porra, gigante. Que é uma... Eles fazem aqueles softwares de... Eles fazem aqueles joguinhos que são joguinhos da nossa época. Forca, Batalha Jogo da Naval. Só jogo fácil de baixar no celular. Só... E assim, e tá indo super, super bem.
E é um super visionário, mas é isso. O grande talento, acho que é realmente saber contratar e enxergar o talento nos outros. Sensacional. Já quer emendar outros nomes aí, Tico? Como você... Então a gente antecipa a pergunta. Já que você falou do Rogério, a gente sempre pede algumas indicações aqui. Fala bons nomes que vem à tua cabeça. Então, eu amo a Fernanda Romano, a Fefa Romano. Já falaram dela, né? Já maravilhosa. Foi. Já indicaram a maravilhosa. Foi Alpargatas. Isso. Tá A Mafendi com ela. Tá no Candy Crush. Maravilhosa, assim, super, super incrível. Tem tanta gente. Tem gente boa, tem bastante gente que… Acho que depende muito do que você quer. Por exemplo, eu chamaria o Chester, que é esse redator que eu falei super premiado, que tá na UMAP. Tá na UMAP agora, que é maravilhoso, depois te passo o contato. Tem algumas pessoas… Você falando de agência, você falou WPP, a UMAP e tal. Como que você tá vendo essas agências das antigas, grandes, super conceituadas, e hoje em dia o mundo mudando tanto, e você vendo algumas agências gigantes que fecharam e tudo mais, como que você tá vendo o mercado, já que você é uma exímia vendedora? Como você tá enxergando esse novo mercado de agências, nesse novo modelo de negócio digital e tudo mais? Você acha que as agências conseguiram se adaptar a esse novo modelo? Ou agências novas que já entenderam, já nasceram nesse modelo novo, estão vindo atropelando esse mercado? Tipo um soco da vida, né? Então, eu acho que você tem… Eu acho que assim, acho que algumas agências resistiram um pouquinho a se adaptar. Mas eu acho que assim, a adaptação não é fácil realmente, né? Você trabalha num modelo de negócios que é diferente. O digital tem um dinamismo e ele exige de você… Ele é diferente de você fazer offline, em que você precisava ter uma grande ideia, precisava ter uma grande estratégia de comunicação, mas você não tinha que ter tanta tecnologia envolvida. Hoje você tem agência, que a agência desenvolve um dashboard para acompanhar as vendas em tempo real, ligado ao CRM do cliente. É de um nível de sofisticação, né? E diferente do offline, ou diferente das outras mídias, a minha mídia muda todo dia. O que você sabia ontem não vale hoje. Porque eu mudo o algoritmo, porque eu crio um formato novo. Então, assim, eu acho que você tem uma dificuldade de conseguir acompanhar, porque realmente o ritmo de mudança é muito grande. Eu brinco que a gente passa 3 meses para entender o algoritmo, 2 achando que entendeu e 1 vendo que não entendeu nada. Aí passa mais 3 meses para entender e aí de 6 em 6 meses a vida do digital vai mudando. E aí vem um novo, e aí surge uma outra plataforma, aí surge um TikTok, aí surge um Snapchat, aí surge um… Então assim, eu acho que não é fácil, até porque assim… A gente está tentando entender qual é a comunicação. Então, toda a comunicação vai ser de vídeo curto? Será mesmo? Será que isso funciona para todo mundo, em qualquer plataforma? Será que o ser humano só vai consumir isso assim? Então, assim, acho que elas estão sofrendo um pouco. Acho que a maioria reagiu bem rápido. Mas, de novo… É um processo de adaptação. Acho que os próprios clientes precisam entender qual é o que eles esperam das agências. Né? Eu espero que a gente não mate a criatividade. Né? Então, assim, eu sou de uma geração dos comerciais antológicos, né? Assim, o primeiro sutiã, né? A gente sabe cantar as musiquinhas, né? Você precisa… Então, assim… Acho que nada substitui a boa propaganda, não interessa o meio, mas eu acho que, de maneira geral, no mundo inteiro, a gente está passando por essa adaptação. Acho que é mais do que só a ideia, porque hoje você precisa ter de tecnologia. Até foi super curioso, porque o Ryan Rolansky, que é o presidente do LinkedIn, esse ano, foi para um dos palcos principais de Cannes falar do que está acontecendo, né? Então, assim,
o mercado publicitário está contratando proporcionalmente muito mais gente com skill técnico do que contratava antes. Então, assim, é fato, né? Por quê? Porque a publicidade tá precisando se adaptar mais a esse mundo. E o que você vê também é que, assim, a publicidade também acaba perdendo pessoas para essas empresas de tecnologia. Então, assim, você tem uma perda de um número considerável de talentos. Então, acho que a gente precisa observar como é que a gente vai continuar mantendo a criatividade se desenvolvendo num mundo que ficou super técnico, né? Então… E essa criatividade é o que diferencia, né? Porque senão fica tudo uma coisa pasteurizada. É isso, né? Sim. Assim, acho que é uma coisa que todo mundo fala de inteligência artificial. Qual que é a capacidade da inteligência artificial de improviso, de adaptação, de emoção, né? Então, assim, dá para colocar um robozinho para fazer todos os comerciais, todos os anúncios, todos os posts. Dá, né? Mas assim, É uma bosta. não é isso, né? Não é disso que a gente está falando. Diferencia. Então, assim, acho que vai ser um desafio nos próximos anos. A gente trouxe aqui o Simoninha, e aí ele tava contando, porque ele fez grandes músicas para as grandes propagandas, né? E ele tava falando isso, que ele amava trabalhar com alguns gênios da publicidade, porque você via ali comerciais maravilhosos que as pessoas cantavam 5, 10 anos depois. Isso. É isso, assim, acho que todo mundo aqui tem da infância algumas coisas que você não vai esquecer, né? Sempre tem. E aí você olha na atualidade, você fala, qual foi a última grande propaganda, o super marcante que você Siri da assistiu? Brahma. Mentira. Então, mas é quase, mas de quando é isso? Não. Isso aí tem 20 anos, com certeza. É isso. Que triste. Então, mas eu acho… Mas não dá pra ir contra o sistema. Mas aí eu tenho… Acho que é cíclico, né, gente? A vida é cíclica. Eu acho que a gente volta daqui a pouco a uma supervalorização da criatividade. Não, mas eu achava legal. Faz parte. E eu tenho um outro lado também que eu sempre falo quando eu e o Tica a gente conversa disso. Talvez pra gente não, mas se a gente perguntar pra uma geração mais nova, eles têm alguma lembrança. Sabe? Tipo, porque na nossa cabeça a gente tá acostumado com outras coisas. Se eu chegar pra uma pessoa mais nova e perguntar, putz, qual foi a propaganda? Ela vai falar uma propaganda, talvez não da TV, talvez não de um offline, mas ela vai lembrar de alguma campanha, de alguma coisa que impactou ela de alguma forma, sabe? Será? Se eu perguntar pro meu filho, você acha que ele vai lembrar uma propaganda? Eu acho que ele vai lembrar fato de alguma coisa do Fortnite ou de alguma coisa que a gente não é público. Não, sim, mas isso não é propaganda, né? Não, talvez é de um tenha. game que ele gosta. O problema é que né? Mas é O problema propaganda. é que né? Porque você tem propagandas super bacanas que estão acontecendo dentro dos jogos. E que são assim, Sim. que inclusive foram motivo de discussão em Cannes. Tem show. É super curioso. Não, sim, eles acordam cedo pra ver o show. Ele acordou. Tem que acordar 3h30 porque vai ter Travis Scott no Fortnite. E aí todo mundo acordado cedinho. Mas aí tinha uma campanha de publicidade vinculada a isso também, né? Então acho que assim, eu só acho que eu entendo total o ponto de vocês, mas eu acho que a gente deixou de ser não pouco queira alvo pra coisas novas. falar nós, tipo, mais velho, e você jovenzinho. Não, eu tô no meio, Não só vem tô com tentando essa. trazer outro ponto. Não vem com essa. Não, é que eu sou década de 90, aí não dá pra bater aí. Mas Você tem a idade do meu filho, é isso? Eu Da sou década 89, tenho 33. Novinho. Realmente, uma criança. Tipo, eu podia ser seu pai. Não, mas é porque eu acho que tem esse pensamento, sabe? Eu acho que mudou muita coisa, vem mudando e a perspectiva de propaganda deles e o que esse pessoal tá fazendo pra impactar é totalmente diferente Não, do que era mas acho que o acostumado caso que a gente tá falando é assim, não quer dizer que é melhor ou pior. antes. Não, Na sim. verdade, o caso existem algumas coisas antigas, muito mais elaboradas, umas coisas mais, sei lá, músicas e tal. Eu acho que hoje vai continuar a propaganda, eu acho que vai continuar recall, vai ter residual na cabeça da criançada, Total. mas eu acho que é diferente do que era. Se é melhor ou pior, cada Não tem um como vai julgar. achar, mas é diferente. Mas eu acho que é um jeito diferente, realmente. É aquele negócio, na hora que você coloca a personagem do Wendy's, quando você viu essa propaganda? Não. O Wendy's tinha, acho que o tagline do Wendy's é que o hambúrguer deles não é congelado. Isso foi apresentado em Cannes, acho que há alguns anos.
E a personagem é uma menina de Maria Chiquinha. Isso, é. E eles colocam ela dentro do jogo com uma espada. E ela tem que achar os freezers com os hambúrgueres congelados. E ela vai destruindo os freezers. E aí eles gravaram os principais jogadores parando de jogar para assistir ela destruindo os freezers. Então, assim, porque é isso, né? Porque os nossos filhos assistem os outros jogando. Sim, sim. Então, enquanto ele tá assistindo outros jogando, ele vê que o jogador parou de jogar pra ver ela fazendo. Vai parar também. Né? E assim, de novo, é diferente, né? 100%. É diferente da nossa experiência de publicidade. Sim. Então pode ser que na cabeça dele tenha o mesmo efeito, seja super marcante. Se você perguntar pra ele, ele talvez diga que a propaganda mais bacana foi a da Wendy destruindo Exato. os freezers. É isso que eu tô falando. Tipo, é Né? totalmente diferente, mas e o consumo também é diferente. Não, mas o que você tá falando, que é o que a gente tá falando, eu acho assim, é diferente, é consumido pela criançada, mas existe uma coisa de que hoje eu acho que a gente lembra de coisas do passado e que eu acredito que meu filho, quando tiver a nossa idade, esse negócio não fica tanto. É uma coisa muito mais instantânea. É ali, fez efeito, surtiu o próximo. Porque na nossa época as coisas duravam muito tempo. Hoje a coisa sai, amanhã já é velha. Então não tem mais essa coisa de duração. Eu que trabalhei com moda, você tinha um desfile, durava 6 meses. Hoje você coloca, se não subir a foto na rede social, já acabou, tá velho, isso daí não tem mais. Então acho que mudou muito o perfil de como você tinha que fazer esse conteúdo, de como isso ia ficar, isso ia durar na cabeça. Porque antes era pra ser uma coisa duradoura. Hoje, amanhã já é velho. Até porque aquele negócio, né? Você tinha a TV, todo mundo sentava ali na frente, todo mundo assistia o comercial da Nike pra Copa do Mundo. Não, e eu tô te dizendo isso, porque você não tem Independente filho. da idade, né? O Davi não tem filho. A gente vê o consumo da criançada. Eu vejo meu filho vendo propaganda. Tipo, você fala, põe na Globo. Ele não sabe que canal é da Globo. Eu quero ver isso agora. Não, mas agora… Não, é agora. Virou tudo instantâneo. Você não tem mais esse time de espera. Mudou demais esse formato. A relação dele é diferente. Ele não precisa, né? Ele não… Se o jogador que faz streaming de game estiver usando o boné da Nike, a Nike é cool. Ele não precisa, talvez, mais daquela super produção do comercial que a… Juntar 28 jogadores 28 de futebol, jogadores, né? Aquelas cenas antológicas. As propagandas da Pepsi perto da Copa. Todo mundo… Era surreal. Então, assim, é isso. Por isso que eu falo. Acho que, assim… acho que tá desafiador para as marcas também, né? De como é que você mobiliza as pessoas. Mas o fato é que a boa propaganda é boa propaganda, né? De vez em quando você vê alguma coisa viralizar, né? E você fala, da onde que veio isso? Como surgiu. Como surgiu, né? E elas viralizam, assim, localmente, são distribuídas via WhatsApp, né? Quando você vai ver, todo mundo assistiu aquilo. Eu amo a Heineken nisso, sabia? Então, ninguém sabe de onde veio. Sempre chega um videozinho da Heineken, da mulher louca com os sapatos. E aí, de repente, vê os homens, abrem o closet, é tudo de cerveja. Eu gosto muito dessas… Então, é isso. E fica, né? 100%. Rogério! Tem que trazer o Rogério. O Rogério é o próximo convidado. Quem que é o Rogério? O Rogério, não é Rogério? Você que falou pra gente. O Rogerinho, o Silberberg. Não é Rogério, Rogerinho. Eu falei assim, quem é o Rogério? Rogerinho. É o nosso visionário. Rogerinho, pode chamar ele. O Rogério é bom. Rogério é bom. Chama a Fefa Romano também, que você vai se divertir. A Mafê tem uma amiga minha que tá na Alpargatas, na Havaianas. Então, trabalhou com a Fefa. A Mafê veio aqui, ela que indicou a Fefa também. Ela vai adorar, vai adorar. Acho que vale a pena. Infelizmente o nosso tempo é pequeno. Depois da sua aula que você deu lá fora pra mim, e a aula pra todos os nossos milhões de ouvintes. Mas estava tão divertido, acabou? É isso? Você acredita? Tô arrasada. É que no nosso podcast, a gente tem vários podcasts aí que tem 4, 5 horas, que leva presidente, Anitta, sei lá, que é mais ou menos. Entendi. O nosso, a gente traz gente muito foda. Muito por isso que foda. chama foda. Entendi. Entendeu? E a gente faz o seguinte, é pra deixar saudade. Entendi. O cara fala, cadê a segunda versão? Você vai editar isso aqui, você não vai botar isso. Você não põe, Guilherme, você não põe isso no ar desse jeito, Guilherme. Claro. O que você faz aí só? Você só fica, sobe e desce o volume, Guilherme? Eu crente que você fazia uma edição Na verdade, incrível, ele tá ali maravilhosa. pra equalizar a minha voz. Mentira. Fazer o milagre. Opa. Não, Guilherme, você não vai fazer nada? Nem dar um ajustezinho nessas pataquadas aqui? Nem pra gente parecer inteligente, Guilherme? Fala Foi sério. uma aula hoje
Davi, Sensacional. eu estivesse do lado de lá, da TV, do computador, do celular, né? De tudo que a gente tá em todas as Em plataformas. todos os devices. Entendi, tá bom. Foi uma aula, a gente quer te agradecer. Pra mim, nem se fala que agora você focar no LinkedIn, mas muito obrigado pelo seu tempo, pela tua presença e tenho certeza que a gente vai receber Foi um prazer. muitas cartas da Xuxa dizendo Aham, que foi claro. animal. Não, e o melhor de tudo desse programa é que você vai finalmente organizar seu LinkedIn. Muito Vai. obrigado. Então quem tá ouvindo agora já pode procurar, que já vai Você estar que tá bombando. igual o Tico no LinkedIn, acorda, meu filho. Que isso aí Acorda. vai ser muito duradouro. Né? Então, eu vou até mandar um tutorialzinho pra você. Só Manda pra uns você... 20, pra gente poder situar. Em um mês, junto você com vai ele. se orgulhar do meu LinkedIn. Vamos lá, eu te Muito ajudo. bom. Vamos, Ana, vamos. muito obrigado pelo seu Obrigada a tempo, de vocês. verdade. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada, queridos. Foda-se.